Futebol é a alma brasileira, a maior paixão do planeta. Futebol, a única paixão capaz de competir com o amor. O personagem desta segunda edição de A Bola e a Vida atravessou os anos 80 e 90 jogando na defesa, atuando como zagueiro. Fosse no futebol atual, tenho certeza, os treinadores pediriam que ele jogasse mais à frente. Alguns lhe dariam até mesmo a camisa 10, ouso a dizer. Não, eu não estou criando uma obra de ficção. Embora o nosso personagem, embora a carreira dele seja permeada de momentos fabulosos, por exemplo, temporada 1993-94 no Japão. Além de ser campeão japonês, ele recebeu o troféu de melhor jogador da temporada. Quando lá havia um deus do futebol, reinava soberanamente no futebol japonês, ninguém menos do que Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Isto mesmo, Zico era abraçado como se fosse um deus. Aí, meu amigo Luiz Carlos Pereira estava lá para dizer: deixa um pouquinho dessa glória para mim. Pereira, antes de tudo, muito obrigado por marcar presença. Obrigado pelo convite a participar com você aí no programa A Bola e a Vida. A gente está à sua disposição para a gente esclarecer, mostrar um pouquinho da nossa carreira, que foi, graças a Deus, foi de bastante glória. Hoje eu fiquei um pouco nervoso antes da gravação, porque eu estou ao lado de um desses zagueiros clássicos, aquele cara, mesmo em momentos tumultuosos, quando a bola chegava na grande área, ele dominava no peito, saía jogando. Por isso é que no texto inicial eu disse que hoje você, Pereira, jogaria com a camisa 10 nesse novo futebol, futebol moderno, científico. Bem, como A Bola e a Vida, ela é uma entrevista biográfica, vou pedir para você começar falando de 1960, o ano em que você nasceu, cidade de Timburi. Isso. Fronteira com o Paraná. Fale um pouquinho da sua infância, família, primeiro contato com a bola. Bom, realmente, como você diz muito bem na abertura, que o futebol é a vida, né? Está aqui o nosso programa seu que vem justificar isso. Então, na nossa época, na minha época, principalmente, um pouco mais velho, um menino hoje, um menino de 6, 7 anos, foi quando eu iniciei a carreira, morava na cidade de Timburi, hoje uma cidade que não passa dos seus 6 mil habitantes, principalmente, muito interior, né? Não tem saída. Você chegou em Timburi, você tem que retornar até Piraju, né? Onde passa ali o Rio Paranapanema, um braço do Rio Paranapanema, fazendo divisa com o Paraná, Timburi. Então eu fui criado até os 18 anos na fazenda, morava na fazenda. Meu pai era um administrador dessa fazenda, uma fazenda que tinha criação de boi, plantação de café. E nós fomos criados a solto no mato, vamos dizer assim, né? E bola para nós, e a gente improvisava, né? A bola de meia, né? Que na nossa época jogava muito com bola de meia, descalço no meio. A gente abria um pedaço de um espaço lá, sem condição, e jogava no meio de... A gente falava que era o ranca-toco. A gente ficava sem unha e jogava descalço. E foi aí que iniciou, então começou a vir essa paixão pelo futebol. Lógico, o garoto ele já nasce com esse dom, né, Galvão? Todo o craque, ou mesmo qualquer menino hoje no Brasil tem essa paixão. E eu, lógico, a gente não tinha televisão na época, era rádio. Então, meu pai era assim, final de semana, o dia de jogo, e pegava o rádio dele, botava em cima da mesa, ali ouvindo, a gente passando criança para lá e para cá, ouvindo, e via qual era o time que o meu pai estava ouvindo na transmissão pelo rádio.
né? Então, ali a gente começava a ouvir no rádio e ia para o campo tentando imitar as jogadas que o narrador passava através do rádio. Então, aí foi criando, não teve uma base assim de escolinha, né, que hoje tem essa facilidade para as crianças. E ali a gente foi crescendo, estudava dentro na fazenda, tinha escola. E ali a gente ia estudando, formava na hora do intervalo um time para ir jogando. Então, até eu atingir a maioridade na época, 18 anos, que eu comecei a sair de São Francisco, que é o nome da fazenda onde eu morei, a 9 quilômetros da cidade de Timburi, onde eu passei a jogar campeonato amador. Dentro da fazenda também tinha, na época, os times da fazendas, que jogavam contra as fazendas na região. A gente ia com meus irmãos, a gente tinha uma família grande, a gente era 5 irmãos, que jogava tudo junto. E era o mais novo e eu sempre ia no segundo time, né? E meus irmãos, um pouco mais velhos, iam nos times de primeira, no caso. Então ali eu via o pessoal jogando, ia olhando, meus irmãos, não, vai no segundo time, que é um time mais devagar, um pouco menos pegado. Então ali ele foi aprendendo, foi crescendo ali, jogando futebol ali. Então, mas foi assim, o dom nosso de sem escolinha, sem instrução. Olha, só essa primeira fala sua é uma viagem. A gente volta, sim, essa coisa da infância, a bola de meia, improvisada, romantismo total. Tenho certeza que muita gente viajou junto com você nessa viagem, lá nos anos 60, sua infância, início dos anos 70. Pereira, primeiro contato com o profissional, para a gente já avançar um pouquinho no tempo, primeiro contato com o profissionalismo, seus primeiros times, até sua chegada ao Ituano Futebol Clube em 1981. Então, aí depois desse campeonato que nós tivemos, que nós fomos campeão na região, tipo um estadual, tinha uma banda que vinha sempre no final de ano fazer uma festa de Réveillon em Timburi. E um dos integrantes dessa banda era filho de um diretor em Santo Antônio da Platina, que na época que eu fui para lá não era Platinense, hoje é Platinense o nome do time, era Agroceres, fazenda Agroceres, que produzia semente para a plantação de milho, enfim. Era isso a marca Paraná, né? Paraná, no Paraná, exatamente. Então o dono do time onde eu jogava, o amador, Carlinhos, ele pediu para ele, falou assim, dá uma olhada no jogador, a gente vai ter um jogo de festa aqui no primeiro do Réveillon, dá uma olhada nesse jogador e fala para o seu pai se tem condição de encaixar ou fazer uma avaliação lá no time de Santo Antônio da Platina. Aí nós fizemos o jogo, ele assistiu, acabou o jogo, ele pegou os instrumentos com a banda e foram embora. Na semana seguinte, teve um jogo também amistoso, ele avisou, Pereira, se prepara porque o pessoal vem ver você, vai te buscar para ir diretamente para o Santo Antônio da Platina. Talvez você vai e não volte mais. Só o filho dele me viu, o diretor, o treinador, não sabia. Eu, caipirão, né, do interior, de fazenda, já fiquei com aquela agonia. Minha mãe, não vai, né, mãe? Né? Havia muito isso, exato, o receio dos pais. Isso. Eu me lembro muito bem que vários jogadores jovens que jogavam fino da bola com 15, 16 anos, acabaram não se tornando jogadores profissionais por conta do receio dos pais. A viagem, muitas vezes, tinha que sair para um outro estado. Exatamente. Essa é uma parte que mudou muito, porque hoje o pai, as mães, de uma maneira geral, elas sonham com o estrelato da criança, do filho. Do Paraná para cá, chegando Ituano, São Bento, já trazendo aqui para o profissionalismo mesmo, interior de São Paulo. Então, aí nessa passagem pelo Santo Antônio da Platina,
já chegando no profissional, né? Só para acelerar o finalzinho para a gente... Senão a gente fica aqui e não vai terminar muito, eu vou adiantar um pouquinho. Porque o papo de futebol, ele é maravilhoso, ele é então, mágico. Muito uma história vai puxando a outra, né? Você vai desfiando aqui o novelo e é um resgate. Exatamente. É um resgate. E eu tenho um roteiro aqui. Sim. E às vezes eu sou obrigado também a modificar o roteiro, às vezes dá pena, porque tem um detalhe que eu gostaria de mencionar e acabo não mencionando. Mas à vontade, Pereira. Então, aí joguei lá 2 anos na Primeira Liga, né, no Agroséries. Terminando em 80, final de 80, o time estava meio financeiramente mal. Então, mas eu sempre fui assim, até que as crianças ouçam, eu passo para os meus meninos aqui, que futebol é dedicação. Desde o momento que você teve uma decisão, não, eu vou ser jogador de futebol, você tem que ser determinado, com disciplina, com obrigação, com horário. Eu era muito rigoroso, até hoje, muito rigoroso em horário, de pegar, se eu vou fazer um treinamento, ou se eu vou bater um joguinho, aí eu gosto de ganhar, lógico, com todo respeito, mas eu fui muito dedicado. Então, no final desse ano de 80, o diretor chegou para mim, o mesmo que me levou, falou: Pereira, tá aqui seus documentos de liberação, porque nós não temos dinheiro para pagar os jogadores e você sempre foi um dedicado, cuida da sua vida, vai com Deus e boa sorte. E o Julião, que era o treinador que morava em Sorocaba, era o meu treinador na época lá, Julião. E ele falou: Pereira, eu tô indo para Itu, vai ter a Copa Itu lá do interior lá, você não quer ir comigo? Você ganha um dinheirinho até final de novembro, meado de novembro, pelo menos você não ficar parado. Falei: professor, como é que é lá? Não, é 3ª divisão e tal. Falei: eu vou. Era quase como se fosse um semiprofissionalismo. Isso, Era muito mais à vontade, o desejo de ser, do que qualquer outra coisa. Então, né? Eu falei assim, no momento que eu entrei no profissional, já fui dos 18 anos direto pro profissional, peguei os caras já malando e tal, eu falei: eu vou jogar. Eu sou muito observador, então o que acontecia e tal, daqui a pouco já entrei no time, eu falei: agora eu não vou sair, não vou dar chance. Então sempre joguei. Só saí, às vezes, pouco contusão, às vezes um cartão, às vezes por opção do treinador, mas graças a Deus, eu sempre, nos times que eu passei, a maior parte dos campeonatos que eu participei, sempre fui titular, mas eu treinava. Eu chegava antes, saía depois, o que eu sou deficiente, a cabeça, então cruza a bola para mim, entendeu? Fazia muito isso. Quando eu cheguei em Itu, eu jogava contra Saltense, Capivariano, Tietê, né, esses times daqui da região, e nós ficamos lá no Souza Lima, morando embaixo da arquibancada. Deixaram nós lá, veio eu e mais 2. Eu vou pontuar aqui, sim, quando você falou Souza Lima, porque o programa é para o mundo inteiro. Sim. Seus amigos no Japão vão assistir, seus amigos também na Coreia vão lhe ver aqui. Souza Lima é um estádio municipal aqui na cidade de Itu, interior de São Paulo. É aquele estádio que abriga jogos do futebol amador. Exato. Eu não sabia dessa. Quer dizer então que você morou nos alojamentos do estádio Souza Lima nesse período? Não é brincadeira a vida do jogador. Enquanto não vira estrela, não é, Pereira? Não tinha alojamento, era embaixo da arquibancada, era uma casinha. Não havia um alojamento? Não tinha, chegaram quando improvisaram um espaço para vocês morarem debaixo da arquibancada. Veio eu e mais 2 companheiros do time. Eu consegui trazer um ponta, na época, ponta direito e um lateral direito. Os meninos chegaram, eles ficaram um mês e falaram: opa, aqui não dá. Eu falei: não, eu vou continuar. Eu meio receioso, mas aí é uma história que, se a gente for começar a contar, tem muita gente envolvida. Então, o seu Chanós, que era o presidente, né, o Carneiro era o cara que organizava, e a gente ficava ali. Então, o que a gente fazia? Saía de manhã para treinar ali, seu Zé, falecido seu Zé, que Deus não tenha, seu Zé Português era o que cuidava ali no portão, ele sentava ali: como vocês vão, menino? Vamos treinar. E o pessoal do time trabalhava nas firmas, trabalhava durante o dia, à noite a gente vinha para o Novello Júnior para treinar. Olha. Então a gente pegava o ônibus lá. Era semiprofissional mesmo. Sim, não era. Não pode ser considerado nos moldes atuais. Sim. Como um futebol profissional.
Pereira, quando é que as coisas começaram a melhorar para você, então? Quando é que pintou aquele primeiro contrato bacana, que você pôde abrir o sorriso, ligar para a mamãe e falar, olha, mês que vem vai ter alguma coisa na sua conta? Então, aí a partir de 83, que aí já no ano seguinte já começaram a trazer, o time começou a jogar, aí veio alguns jogadores de fora, que era só da cidade, aí começou. Então, aí fizeram um alojamento hoje, onde é os vestiários do Souza Lima, do estádio. Ali onde é o vestiário era o alojamento, tinha beliche, uma cozinha, né? Então a gente passou a morar ali. Em final de 83, meado de 83, aí a cidade começou a abraçar o time. A cidade, o pessoal Xanós trabalhava na rádio também, Carneiro, aí veio o seu Darcy Belon, o pessoal que começou a chamar as firmas começou a dar um subsídio financeiro, por exemplo, de qualidade, comida. A gente, se não fosse hoje o Tony, a família Tony do Colombo, a gente passava fome. Foi eles que deram marmita para nós. Então, isso daí eu vou agradecer eternamente essa família, entendeu? Então, eu passei perrengue aqui. Só que a história, hoje você pega o menino, às vezes você dá o caminho para ele, às vezes ele, dizia. E antigamente não, você tinha que correr atrás, você tinha que batalhar e as condições eram ruins, não era essa maravilha que é hoje. Então, Colombo me ajudou muito, a família Colombo ali, Tony, Nardi, tenho muita gratificação por ele, por isso. E as pessoas que estavam envolvidas, seu Darcy, Carneiro, né, seu Chanoski. Eu vou ser até repetitivo, é claro que eu tenho que fazer a publicidade do nosso programa e tenho falado isso com os amigos, é por isso que o programa se chama A Bola e a Vida. Pereira, qual foi o campeonato com o Ituano que já te deu algum espaço na mídia? O momento que você começa a sentir, posso mais, posso chegar mais distante? Então, aí depois de 83 nós viemos para cá, que mudou, né, que criou deu umas condições, trouxeram nós aqui para Rancho Grande, na Cristóvão Diniz, onde era a nossa casa a gente falava concentração, que era a República, né, a gente usa a República até hoje. Passamos a treinar no Novelli Júnior, de manhã e à tarde. Aí já tinha um time mais incorporado, que aí começou em 84, que nós chegamos até a semifinal aliás, não voltando um pouquinho, aí houve um convite da federação para o time era até então FAI, né, lá embaixo na Sorocabana, aí passou a ser Galo Ituano, aí Ferroviário Atlético Ituano, hoje, aliás, Ferroviário Atlético Ituano e hoje é o Galo Ituano. Você teve uma transição sua, né? Você do Ituano para o São Bento. Sim. Do São Bento de Sorocaba. Exato. E o retorno para o Ituano. Isso. Esse período... Isso aí foi em 84 que nós estávamos lá em cima, que nós chegamos à semifinal como foi o convite para subir da série, a gente falava terceira divisão para segunda. Como faltou um time, precisava fazer um grupo na segunda divisão, o Ituano foi convidado a subir sem precisar jogar. Foi aí que o time deu que nós chegamos à semifinal, quando o Paulista, nós ganhamos aqui e perdemos lá. Que foi em 84 que deu aquele tchan, aquela... Isto significa dizer que quando Pereira chegou ao Ituano Futebol Clube, o estágio ainda era semiprofissional. Pelo menos naquele instante. Depois as coisas melhoraram quando você deixa o Ituano, porque nós vamos sair de Itu direto para Salvador. As coisas já haviam mudado um pouco no Ituano, mas apareceu o Bahia na sua vida. Em 84 ou 85, a sua ida para o Tricolor de Aço? Foi quando eu voltei do São Bento. Em 84 acabou a temporada, eu fui para São Bento, joguei o Paulista com São Bento, aí voltei, o passe ficou caro, aí o seu Pravato, falecido seu Pravato, me trouxe de volta, jogando aqui um campeonato bom também em 85. Seu Zé Duarte, falecido seu Zé Duarte, estou falando aqui as pessoas que me ajudaram.
que tinha muita amizade com o presidente do Bahia, que era o Maracajá. Então, ele vendeu o Celso para Portugal e pediu uma indicação de um zagueiro. Então, aqui, Pereira, vamos fazer o seguinte, porque nós chegamos no Bahia. Sim. Você jogou no Ituano, no São Bento e agora está indo para o Bahia. 1984. 85. 1985. Vai jogar naquele timaço do Bahia. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Este é o primeiro bloco. Sim. No segundo bloco, nós vamos falar da sua chegada ao Bahia, que vai culminar no título brasileiro de 1988. Você pode nos ajudar. Inscreva-se no canal A Bola e a Vida, compartilhe, espalhe pelo Brasil, pelo planeta. É muito importante que a gente possa ter um número razoável ou alto de visualizações para que possamos trazer aqui, na Bola e a Vida, jogadores de altíssimo quilate como esse entrevistado de hoje, o personagem Luiz Carlos Pereira. Seguindo com a Bola e a Vida, nosso convidado Luiz Carlos Pereira. Pereira, você chega ao Bahia, conquista o tricampeonato baiano. Sim. Paulo Maracajá, presidente do Bahia Folclórico, um executivo à moda antiga, manda prender, manda soltar. Tem muita história de Paulo Maracajá como presidente do Bahia. O time foi sendo montado e vocês acabaram conquistando o Campeonato Brasileiro de 1988. Um pouquinho da sua chegada no Bahia, o tricampeonato baiano, para a gente entrar no esquadrão. Esquadrão de Aço. No Esquadrão de Aço, esse Bahia de Pereira, de Bobô, de Charles. Então, essa ida minha em 85, já cheguei, o campeonato estava rolando, o estadual, fomos vice. Aí nos anos seguintes veio os títulos, né? Que aí você disse bem, foi montando, foi chegando. Charles já era da base, João Marcelo, Ronaldo já estava lá, e foi chegando os jogadores, Bobô jogava em outros times, e aí foi montando, foi se criando a gente diz assim, era uma família. Até hoje nós temos um relacionamento muito bom. Se criou como é que se diz assim, uma aliança muito forte entre esse grupo de 88. Nós conquistamos os campeonatos, em 87 Bobô já estava, Zanata, Bobô, Sandro, Charles já estava subindo. Aí foi Zé Carlos, era o pulmão do time, a gente chamava ele que era o pulmão do time. Corria o campo todo, fazia até demais, às vezes fazia função de 2 jogadores. Então foi se criando, foi encaixando Evaristo de Macedo, o treinador, chegou logo após a saída do Folclore, Titio Fantoni, trabalhou em Vasco, trabalhou em Cruzeiro, era um treinador na época muito bem visto no Brasil, né? Assim como se fosse o Luxemburgo, fosse um outro aí, Filipão. Nessa época, os treinadores de nome no futebol do Brasil, Tele Santana, Sim, Rubens Minelli, exato, Jorge Vieira, o próprio Antônio Lopes, que foi treinador do Vasco da Gama. Vasco, muitos anos, né? Então, aí sim, em 88 que começamos o brasileiro, com esse time, aí foi chegando, saiu alguns, entrou outro. Foi devagarzinho, quando a gente viu, pessoal, negócio, sabe, deu certo. Então a gente tinha um trabalho, um esquema de trabalho. Nós, no Fazendão lá, que é o centro de treinamento do Bahia, a grama lá, o Evaristo pediu para fazer um campo especial para treinamento do jeito que ele gostaria. Botou lá, vamos dizer, 10 centímetros de areia da praia e deixava a grama alta,
E treino físico, treino. Depois a gente caía aqui no interior de São Paulo, em São Paulo, que os campos gostava, o paulista principalmente gosta de campo baixinho, graminha. Aí o time passava por cima. A condição nossa de... Aí entra toda a arte de um Evaristo de Macedo, de uma experiência de trabalho. Que jogou muito futebol e que era... Aliás, o Evaristo de Macedo, ele tem uma história riquíssima, sim, treinando vários clubes no futebol do Brasil. É que quando eu falei grande jogador, o Evaristo de Macedo atuava pelo Flamengo. Ele foi parar, sabe onde? Barcelona e Real Madrid. Jogou pouca bola. Seria hoje um superastro do futebol mundial. E criou esse tipo de treinamento para melhorar a performance do Bahia. Na minha cola aqui, eu montei um time base do Bahia. Ronaldo, goleiro, Paulo Robson, Pereira, Claudir, Edinho, Paulo Rodrigues, jogava demais. Muita bola. Gil, Zé Carlos, Bobô, que era a estrela da companhia, exato, porque fazia os gols, mas tinha o Charles também, que era o centroavante. Clássico, é. E Sandro, era a base mesmo? Qual era a variação aqui? Porque havia outros nomes. É assim, tinha Osmar, um jogador também, quando jogava Sandro, Osmar aguardava, ou vice-versa. Na parte do Charles, depois que Cláudio Adão saiu, que era um outro atacante que jogou lá, o Renato saiu, aí fixou-se o Charles. Aí Charles não entrava às vezes um pouquinho, Bobô mais à frente, e entrava um outro jogador de meio campo, que a gente tinha lá da base também, jogadores como Marcelinho, um outro menino muito rápido. Então, mas a variação era mínima. Pereira, no final do Campeonato Brasileiro, porque o Bahia ganhou em casa no confronto final com o Internacional, a decisão foi com o Inter de Porto Alegre, sim, o poderoso Inter. O Bahia ganhou em casa e empatou 0-0 fora de casa, conquistou o título. Mas eu vendo o jogo pela televisão, não estavam lá nem você, que era titular absoluto, e Sidmar, o goleiro. Eu gostaria que você revelasse essa história aqui na Bola e a Vida, que também vai trazer, sim, falas inéditas de jogadores. Por que Sidmar e você não jogaram a decisão? Você veio para o Guarani e o Sidmar, que era goleiro, para a Portuguesa. Isso, exatamente. Então, houve o final da temporada, meu contrato venceu. Aí, então, vim de férias, no retorno do que ia começar o turno já no final, na semifinal, sem contrato. Aí fomos conversar com o Maracajá, e o Maracajá, que você mesmo diz aí, Maracajá tinha a linha assim, eu mando e obedeça. Ele era o presidente, mas era praticamente tudo, o dono do Bahia. Tudo, exatamente. Então, aí eu cheguei, lógico, sempre com respeito, sempre respeitei, quase nem conversava muito com ele, até ele falava assim, o pessoal é Maracajá Pereira também, seu filho, não sei o quê. Eu falei, seu filho, mas na hora de vamos fazer um contrato, já mudava de conversa. Aí eu falei assim, presidente, não adianta eu fazer um contrato, vamos fazer nessas partidas, o senhor me dá um valor aí por partida, se ganhar eu recebo, se não ganhar, depois a gente, na hora que acabar se a gente classificar ou for para a final, depois a gente assenta e conversa para fazer um contrato legal. Não, se quiser joga por isso, mesma coisa do valor que você está. Meu valor que eu recebi durante o ano já estava defasado. Pereira, depois você foi muito feliz no Guarani, nós vamos já falar da sua chegada ao Guarani de Campinas, mas agora eu gostaria que nós falássemos de uma das suas qualidades, que era a bola parada. Sim. Exímio cobrador de falta. No Campeonato Brasileiro, esses gols estão aí para todo mundo ver. O Bahia ganhou de 2-0 em Salvador do Corinthians, você marcou um gol de falta no Ronaldo. Temperamental, Ronaldo, na época goleiro. Era toda... É verdade. O Bahia ganhou também na Fonte Nova do Palmeiras 1-0, você, golaço,
sobre o Zete. Zete, que então era goleiro do Palmeiras. E teve ainda um terceiro gol, bico da grande área, pela esquerda, muito lindo, contra o Grêmio, 3-1 para o Bahia, sobre o Mazzaropi, que era um goleiraço, que fez história também vestindo a camisa do Vasco da Gama. Você não vai, como diz o nosso amigo Genildo Cavalcante, que é comentarista e professor de futebol, você não vai cobrar nada para a rapaziada. Uma pequena aula, como se cobrar falta. Qual é o segredo, Pereira? Treinamento, repetição. Futebol não passa mais do que repetição. É o que eu falei para você no início, de você chegar um pouquinho antes e às vezes sair um pouquinho depois. Eu treinava muito. Então, depois eu vou falar para você, eu chegava, batia a falta de curta distância e longa distância. Então eu comecei a descobrir que eu batia forte na bola. Então eu falei, o que eu tenho que fazer? Aperfeiçoar a batida. Aí comecei a treinava paredão, botava a camisa hoje, né? Botava a camisa lá no cantinho, vou ter que acertar. Devagarzinho, depois você vai botando força, ia soltando a perna. Então qual foi a minha qualidade onde iniciou essa batida de falta? No Bahia. Então tinha uma jogada com o Paulo Robson, lateral esquerdo. Montava a barreira, ele ficava no último homem da barreira. Ele falou, Pereira, bate em cima de mim que eu vou empurrar essa barreira. As chamadas referências. Isso. Os jogadores precisam das referências para poder acertar o alvo. Então, como eu batia forte, eu comecei a aperfeiçoar a batida para essa bola fazer a curva, para ela chegar no gol, ela vai cair. Então eu falei, Paulo Robson, eu vou soltar o pé. Bate em cima de mim. Então, quanto o Zé na Fonte Nova, por exemplo, foi o primeiro gol nessa nova temporada de faltas que eu comecei a cobrar, ele se jogou e eu bati forte. E essa bola foi a meia altura no canto do goleiro, que o Zé não teve a chance da defesa. A gente está falando aqui do Bahia, onde você fez esses gols fantásticos de falta. Aí Pereira, que já estava cobrando muito bem falta, chega ao Guarani Pita, aquele meia, camisa 10, que foi do São Paulo, vestiu a camisa da seleção brasileira, assim como o Zenon, que também foi seleção brasileira em algum momento, jogava com a 10 do Corinthians. Dificilmente o Zenon ou Pita erravam uma cobrança de falta ali na entrada da área, onde eles adoravam acertar o ninho da coruja. Guarani do Bahia, você deixou o povo baiano com festa. Guarani, sua chegada e sua trajetória no Guarani de Campinas, campeão brasileiro em 1978, com Carecone e companhia. Realmente foi. Aí o Guarani foi mais ou menos, na época que eu cheguei, já foi mais ou menos uma montagem também, já pensando, porque o Guarani estava na Série B, na Série B do Brasileiro, e jogando Paulista. Então se montou o Zenon, aí depois veio o Pita, o Washington, né, do famoso casal 20, né, do Fluminense. Aí começou a montar esse time já para o ano seguinte do Paulista. Nós chegamos até a semifinal contra o São Paulo, perdemos aqui no Brinco. E aí veio a Série B. Então aí o Washington já tinha saído, o Washington jogou umas partidas, depois pediu para sair, o Pita também jogou, depois não teve renovação com ele. Aí foi que nós subimos, conseguimos jogar a semi e a final com o Paysandu. Empatamos aqui e perdemos lá de 1-0. Então o Paysandu chegou em primeiro, nós em segundo. Pereira, foi boa a passagem pelo Guarani, mas agora a viagem vai ser mais longa. Sim. Quantas horas de voo do Brasil para o Japão? São 36 horas com as paradas em escala, é cansativo. Com a memória, mas vale a pena. A memória é mais fácil, sim, não é? É? Então, no próximo bloco, Pereira no Japão. Legal, o nosso personagem Luiz Carlos Pereira, o zagueiro Pereira, chega ao Japão. Você sai do Guarani em 92, correto? Sim.
viaja para o Japão, vai jogar no Verdy Kawasaki, fica perto de Tóquio. Sua chegada ao futebol japonês, é claro que lá, desde os anos 80, vários treinadores, jogadores brasileiros. Foi um projeto de Estado, o Japão se dedicou, o governo japonês dedicou parte de suas finanças, energia para fazer o futebol japonês aparecer para o mundo, e por lá os dirigentes levavam não simplesmente jogadores brasileiros, mas jogadores do mundo inteiro para o Japão. Você chega numa transição do amadorismo para o profissionalismo, mas a questão cultural, a língua, como foi a sua adaptação ao futebol japonês, aqueles primeiros meses? Realmente esse é o costume, né? A maneira de você se comportar, aonde nós aprendemos muito. Lógico que a língua e o costume é muito difícil. Mas o Verdy, veja bem, o Verdy já tinha, bem antes de Zico aparecer, antes de Zico ir, das empresas, né, que é um futebol empresa, convocar esses jogadores de nome para dar realmente o profissionalismo no futebol japonês, mas já tinha os pioneiros lá, Rui Ramos, que jogou comigo, Sérgio Etigo, que já na época, há uns 10 anos antes, já foram trabalhar, que futebol, na verdade, lá não tinha, era o amador aqui do Brasil era mais organizado, mais competitivo, na verdade. Então eles chegaram lá, foi quando o Japão fechou e falou assim, vamos mostrar o futebol para o mundo. Que aí trouxe Zico, veio trazendo jogadores de nome, onde o Zico ajudou a organizar essa liga para profissionalizar. Então eu peguei 6 meses de amador ainda. Então peguei Ramos, peguei Zico jogando em campeonatos. O Zé Sérgio, aquele ponta esquerda que foi do São Paulo, estava lá ou já tinha voltado? Não, já estava lá ainda. Estava lá. Nelsinho, lateral esquerdo, não o treinador Batista, Nelson Batista, mas o Nelsinho do São Paulo, o loirinho que jogou do lateral esquerdo. Já estavam lá. Então foi aí que começou trazer alguns jogadores de nome, de nível de seleção, não só do Brasil, mas de outros países, que aí eles falaram assim, não, então a partir de 93, que eu fui meado em 92, a partir de janeiro de 93 vai se profissionalizar. E virou uma festa, o país todo parou para ver essa liga funcionando como profissional. Então foi assim um espetáculo que a gente tem hoje, até hoje na cabeça, que a abertura foi o Verdy Kawasaki. Aí você está falando de costume, de língua. No nosso time tinha 7 brasileiros. Tinha o roupeiro, o preparador físico, o treinador e mais 2 jogadores, Rui Ramos, que já estava naturalizado japonês, e mais os japoneses já sabiam falar algumas coisas em português. Então, assim... O Rui Ramos era o jogador mais famoso, estrangeiro lá no Japão? Sim, na época que eu cheguei, ele era o que estava assim, lógico. Depois chegou o Zico. Porque ele chegou lá bem antes. No final dos anos 70. Que o Japão ninguém nem sabia se existia futebol. Ele trabalhava e começaram a montar os times, ele trabalhava e jogava, como foi na minha época aqui no Ituano. Dificuldades enormes para esses pioneiros nessa parte inicial, incipiente, dentro do futebol japonês. Mas vamos lá, 1993 nasce a J-League, a primeira divisão do futebol japonês, com várias feras, jogadores de seleção mundial, né? Jogadores de seleção. Eu me lembro que aquele Totô Esquilate foi artilheiro da Copa em 90. Exato. Estava por lá, você pode até me ajudar aqui com outros nomes. Massaro também. Outro italiano. Zico, Dunga, Lineker, Littbarski. Gary Lineker, que foi da Inglaterra, centroavante. Fazia gol. Tinha Stojkovic, que na época era outro jogador de porte internacional, jogando em grandes times, jogadores... fenômeno dentro de seleções. Ou seja,
Os dirigentes japoneses, com recursos infinitos, foram pegar várias estrelas da Copa de 90. Exato, exato. Principalmente a seleção brasileira. Que aí foi para lá, depois do 94, Dunga, Sampaio, Zinho, Leonardo, Jorginho. Para você ter ideia da seleção brasileira que foi para lá. Então, para quê? Como o futebol era futebol empresa, eram as empresas de grande porte no país, que deu o suporte para os times, para trazer esses jogadores que vieram valores milionários. Você que está muito antenado, tem contato direto com o futebol japonês, com o futebol sul-coreano, sim, vendo esse novo movimento do futebol asiático, no caso a China, levando jogadores do mundo inteiro com cifras estratosféricas, são números exorbitantes. Qual a diferença daquele futebol inicial lá do Japão para o que faz a China agora? A China, na verdade, está usando a metodologia que o Japão usou nessa época. Então, eu acho que no Japão foi muito mais rápido do que está acontecendo na China. Mesmo os jogadores de nome estão indo lá, mas assim, não está tendo uma proporção como teve no Japão, em 83 para 94. Foi muito rápido. A televisão do Brasil transmitia os campeonatos japoneses para o Brasil direto, que era a Manchete e a Cultura. Então, mostrava no Brasil, domingo de manhã, o campeonato japonês. Decisão da J-League, primeiro campeonato profissional japonês, temporada 93-94. Você, Pereira, se confrontando com um dos maiores jogadores do planeta. Meu ídolo, né? E seu ídolo também. A gente assistia e via. Então, agora você imagina, o cara que organizou o campeonato, assim, ajudou, deu algumas ideias e jogando lá o primeiro campeonato profissional no Japão, ele para encerrar a sua carreira, jogando uma final. O que você imagina que o cara dentro de campo fazendo o quê? Ele quer encerrar a carreira, proporcionou aquele futebol e quer ganhar o título, é lógico. Só que bateu de frente com outro gigante. E aí venceu a melhor oportunidade, que foi o Novo Verde. E Zico ficou tão irritado nessa decisão que ele fez uma coisa impensável para o cara da categoria dele. Zico blasfema contra a namoradinha do planeta. Zico cospe na bola, isso é uma coisa assim que não dá para imaginar. Exato. Já no final da carreira. Pereira, isso mostra que o futebol é algo maior. Paixão, né? Paixão. Extrapola. Porque ele precisando de um pênalti legítimo, ele brigando que não, e marcou, o juiz confirmou, ele na hora que o Kazu, que já teve uma passagem grande, e praticamente foi criado aqui no Brasil jogando futebol, que foi pra lá, que virou... Esse Kazu jogou no Santos, no Palmeiras... Começou no 15 de Jaú. Ah, é a revelação do 15 de Jaú. Exato. E depois foi pro futebol italiano também. Esse Kazu passou pelos grandes times. Kazu teve uma trajetória bacana. E até, não sei se está jogando esse ano, mas até ano passado estava jogando, com 44 anos, estava jogando na Série B lá no Brasil, no Japão. Aí o Verde Kawasaki, que depois se transformou em Verde Tóquio, ganha o campeonato. E você, Pereira, eleito o melhor jogador da J-League com Zico atuando. Como você se... E o próprio Zico foi entregar o prêmio. Fez os prêmios, ele entregou, participou na entrega. Como você se sentiu quando recebeu esse lindo troféu? Porque isso fica para a história. Fica sempre, não né? Simplesmente a sua história em vida, vai ficar para a história dos seus filhos, Sim. seus netos, gerações vindouras vão olhar para este troféu e vão ver ali que um dia na família teve um Pereira que foi eleito o melhor jogador do Japão, onde jogava Zico e outras feras do futebol mundial. Como você se sentiu na hora em que você soube que era o indicado a essa consagração? Então, aí que entra assim, a surpresa, o não acredito, só acredito vendo, porque
jogando com esse cara, jamais. Que o primeiro título, na verdade, era pro Cazu. Né? O primeiro título de melhor do ano foi pro Cazu. Segundo ano, eu jamais estava imaginando isso. Um zagueiro jogando fora do seu país, imaginar ganhar o melhor. Eu falei, não vai, tem Ramos, tem Zico, tem Cazu outra vez, tem Dunga, tem muita fera. Eu falei, eu vou trabalhar, eu quero jogar, não quero saber, eu quero jogar. E chegou na seleção... Porque na hora de se eleger, por mais que você tenha feito um ótimo trabalho, Sim. na hora daquela análise, a comissão... Existe uma tendência dos jurados penderem para os atacantes, os caras que fazem os gols, que driblam, às vezes é um bom driblador. Exato. E os zagueiros são secundários, né? Secundários, goleiros, né? Então, aí, qual é o critério de votação na minha época? Foi torcedor, imprensa e televisão. São vários, vamos dizer assim. Acho que isso ajudou até, porque Sim. reconhecimento mais do público. Exato. Do que uma banca de notáveis. Sim, porque aí como tem muitos valores de seleção, você vestiu a camisa da seleção, chega lá fora, o olhar para você é diferente, mesmo você chegar no clube lá. Então, o Pereira não jogava, foi campeão brasileiro, vestiu a camisa? Não. Ah, então a imprensa olhava assim, mostra que tu já joga lá pro outro, aquele jogou na seleção, entendeu? O foco é diferente. Eu falei assim, até aí tudo bem, vamos trabalhar, interessa que o meu ganha-pão tá vindo. E quando fez a seleção do campeonato, dos 11 da seleção que ganham a medalha e um troféu de cristal. Primeiro a seleção do campeonato. Sim, dentro da seleção saiu o melhor. Porque a gente foi lá, que você sai, aí manda Pereira, retorna lá pro camarim. Mandou todo mundo voltar pro camarim, daqui a pouco a gente chama vocês de novo. Aí, com o microfone e tal, anuncia lá o presidente, Pereira, o melhor tá. Pelo amor, o coração vem, não tem como. Você olha pros caras, vai e tem a plateia toda na... Agora, quando você escolhe o melhor jogador do mundo, tem aquela primeira etapa. Sim. Quase todos vão sendo descartados e ficam os 3. No seu caso, não. Você estava numa lista de 11. Sai uma seleção que Mas ganha... em nenhum momento passou pela sua cabeça, joguei o suficiente, acho que vai dar para mim? Não Nunca. Chegou a pensar isso? Eu falei, se eu entrar na seleção na seleção dos 11, o time... Tá ótimo. Eu falei, eu entrei um ano, aí não, você foi escolhido de novo no segundo ano. Eu falei, pô, então o negócio tá, do jeito que eu tô trabalhando, tá legal. Jamais eu ia imaginar receber o melhor do ano. Ainda mais em 94, que veio aquelas feras todas jogando contra. Eu falei, então bom, quero participar na festa. Então, sabe, não tem explicação para você a sensação na hora de você chegar... A magia está acontecendo. Isso. Você está dentro de um mundo mágico. Bem, você seguiu no Verde Kawasaki, ganhou mais alguns títulos, uns 2, 3 títulos. Nós somos bicampeão na G-League, vice no último ano. Ganhamos Copa Nabisco, tricampeão. E a Taça do Imperador, que joga geralmente primeiro de ano, que é o Réveillon, que é a final, por ser a data do aniversário do primeiro imperador. Que é a final, nós ganhamos 2 vezes. Aí em 95 foi o meu último ano, que aí já teve as renovações, que é normal num clube, que aí eu me transferi para o Consadole Sapporo, que é do norte do Japão, que antigamente era Toshiba, pois uma rede um empresário lá que tinha uma rede de shopping que comprou esse time levando para lá, para o norte, que não tinha futebol no norte profissional. Quer dizer que você sai do Verde Kawasaki nesse glamour todo para um desafio. Um desafio, exatamente. Porque já está com uma idade um pouquinho mais adiantada dentro. Era um time da segunda divisão, Sim. Então vocês teriam que erguer esse time. Subir esse Fale time. desse trabalho. Então, aí começamos trabalhando, já montando o time. Primeiro ano não deu, no segundo ano já chegamos próximo na semi. E no terceiro ano subimos.
Aí a cidade virou aquela paixão, um rubro-negro também, igual o nosso rubro-negro, o Galo aqui. E eu falei, pô, eu vou finalizar com o rubro-negro. Comecei no rubro-negro, vou terminar no outro. Já na cabeça, já me preparando, que sabia que talvez 1 ano, 2 anos eu ia me encerrar. Falei, pô, consegui subir com o time. E vamos jogar. Jogamos no primeiro ano, aí no outro ano que eu saí, que eu tive que parar meio forçado por causa do joelho, tive uma pequena cirurgia no joelho, eu parei e retornei. Aí no ano seguinte o time caiu de novo. E hoje está na primeira divisão e você chega lá. Então foi um trabalho assim, como você diz, um desafio que pegamos ali, subi e graças a Deus terminei. Me encerrei assim meio rápido, mas foi um trabalho maravilhoso que até hoje a gente chega no Japão, é considerado. A bola e a vida com Pereira, ex-zagueiro, hoje treinador de base, encerramento da carreira no Japão para a gente partir para a Coreia do Sul. Vizinha Coreia do Sul. Realmente em 98 para 99 na temporada, o último jogo, parece que Deus já tinha, eu já estava com a cabeça preparada para parar ou começar a fazer alguma coisa no futebol. Tive um problema no joelho, tive que vir para o Brasil operar e já fiquei por aqui mesmo. Falei assim, ó, já me despedi do pessoal, não dá mais, e o joelho já estava com a idade já assim dentro do futebol um pouquinho avançada. E despedi, eu falei assim, enquanto eu faço a recuperação no joelho, vou fazer curso de treinadores, tirar licença, CREF, enfim. Me preparei, fiz curso no Centresp aqui em São Paulo, das licenças de treinador, e comecei a trabalhar aqui, na verdade, com os coreanos que já estavam aqui na Cidade Nova, fazendo um trabalho. Em 2002, na cidade de Suwon, onde eu fui, fixei residência por 3 anos e pouco, veio tipo o prefeito da cidade. Foi na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi dividida. Dois sedes, Japão, Coreia do Sul. Então aí veio o pessoal de Suwon querendo comprar a franquia do São Paulo para levar para a Coreia do Sul. E quem estava intermediando isso era o nosso amigo famoso, queridíssimo Bozó, que a gente chama ele de Bozó, que é o Roque Francisquinelli, que mexe com futebol até hoje. Me chamou para trabalhar com ele, falou, Pereira, tem uma possibilidade de ir para a Coreia. E eu já indiquei você e o Serrão treinador. E eles vão ver se dá certo, se der certo você vai. E deu certo. Em fevereiro de 2002 eu fui embora para a Coreia. Foi montar toda a estrutura para montar a franquia do São Paulo. Começamos do zero, chegamos lá, não tinha nada, começamos devagarzinho. Eu saí de lá e trabalhei esses anos lá. Mas levaram uma grife chamada São Paulo. É um intercâmbio de alto nível. Exatamente, de primeira linha. São Paulo, acho que um ano anterior, tinha sido campeão mundial lá em Tóquio, quer dizer, aí foi feito toda essa propaganda para poder dar certo. E ali nós começamos, eu trabalhei 3 anos e meio praticamente, depois da Copa, tive o prazer de assistir uma Copa ao vivo, então foi muito bacana. Então deixamos uma estrutura montada bacana lá, foi quando eu vim para a Inter de Limeira. Aí você fez esse trabalho aqui de treinador. Sim. No interior de São Paulo com União Barbarense e Inter de Limeira. Inter de Limeira, no União Barbarense como auxiliar técnico profissional e na Inter de Limeira com a base de 11 e 13, montamos a equipe para disputar o Campeonato Paulista Regional.
E daí que eu saí de lá, que eu vim embora para Itu, que aí nós começamos a trabalhar aqui em Itu, aí não sai mais. Algum convite que já pintou para você aqui no interior de São Paulo, que você pensou em ir, declinou, ou até mesmo em retornar para o futebol asiático? Aqui no Brasil, na verdade, o pessoal às vezes pergunta: Pereira, por que você não tentou, não tentou no profissional? Aí eu falei assim: olha, é o seguinte, o profissional hoje, ou sempre, é assim: eu vou ser treinador. Então, você não tem assim, vou dizer, eu vou demonstrar meu trabalho. Não dá tempo, você tem que ter resultado imediato. Ou ganha ou ganha. Você começa, perde uma, duas, cara, sai. Então isso, lógico, é um desafio. É um desafio. Mas eu não falei assim, sabe, eu acho que eu vou focar na base, trabalhar com a criançada, tentar revelar. Eu sei que não é dificílimo, mas esse foi meu tanto. Então eu botei na cabeça e não desistir. É o único profissional da sua categoria que pensa dessa maneira. São vários. Isto significa dizer que o modelo do futebol brasileiro precisa ser alterado. Sim. Para que vocês, com toda essa capacidade, possam passar esse aprendizado para o mundo do futebol. Vamos falar da sua escolinha. Você está com a camisa, inclusive, sim, da Soccer Vivá, um nome diferente. Vivá, Academia de Futebol. Academia de Futebol Vivá. Vivá. Isso. Pronúncia é um pouco diferente. Que tem um acento no A, né, com o final H, Vivá, que seria o significado da natureza, né, indígena, que seria forte como a natureza. Então nós temos os símbolos, que é uma fênix, quando diz assim, estamos surgindo, porque na verdade eu comecei lá de baixo do zero. Então aí tem todo o simbolismo. Sim. E eu sei que isso faz parte do trabalho da sua esposa, Maci. Sim, junto com meu filho Leonardo, que corre, que ele... O seu filho já é treinador de futebol, sim, professor de educação física. Ele está fazendo a educação física, já fez os cursos para poder trabalhar com as crianças na parte didática e está fazendo a educação física para poder entrar no mundo do futebol de vez. O espaço em que a sua escolinha funciona aqui em Itu, endereço, porque nesse momento muita gente na região está lhe vendo e até certamente que vai lhe enviar um abraço, lhe procurar, talvez até para colocar o garoto dele para trabalhar com você. Seja bem-vindo. Lógico, nosso trabalho é um trabalho profissional, é um trabalho para formar cidadão. Não há a escolinha pensa um dia em trazer o menino e ser um jogador, ser um atleta profissional futuramente. A gente não sabe. Não é eu chegar aqui e falar, não, você vai ser jogador. Não sou eu que vou fazer. Se o moleque tem uma qualidade técnica que a gente sabe que futuramente ele pode ser um atleta, nós vamos lapidá-los e vamos encaminhar a um clube, a uma avaliação, para ver qual é a qualidade sendo avaliado em um clube. Aí eu vou prometer para o pai que eu vou fazer o filho dele jogador. Isso é mentira, é enganação. Então acho que a gente tem que ser claro para não enganar um sonho, porque a criança se mexe com um sonho. Não só da criança, de uma família, de um pai, não é isso? Então você tem que ser claro e a gente aqui é profissional e além de ser família, claro, e tem que ser verdadeiro. Só reforçando, a Academia de Futebol Vivá funciona na Arena Soccer aqui em Itu. Itu, na Praça Almeida Júnior, é o número 708, a gente dá referência no Hospital São Camilo, entre São Camilo e a Delegacia de Ensino. Muito fácil. Vila Nova. E com essa tecnologia de hoje, muito sim, fácil. São várias camisas. Pereira, por favor, a história de cada uma. Essa aqui é da escolinha, essa é a nossa escolinha Vivá, que estão iniciando, né? Isso. E ainda a história mais para frente a gente aguarda. Agora, aqui nós temos... Aqui está uma relíquia, Ferroviário Atlético Ituano. Antigo FAI. Estou vendo aqui uma data aqui, 24 de 5 de 1947. Você jogou com esta camisa aqui? A primeira camisa do Ituano que eu vesti foi essa, que a gente guarda com muito carinho. Era bem diferente, está mais tá parecendo com a do Bahia, tá bem diferente. Tá bem diferente. Como é que são coincidências as cores? Então, né? Já foi Ituano.
Aqui é uma camisa atual, né? Uma camisa atual do Ituano Futebol Clube. Uma réplica de hoje que a gente tem aqui, mas por falta da camisa da época, que na época era difícil, então a gente tem guardada essa como uma réplica de lembrar dos velhos tempos. Aí Bahia. vem o nosso esquadrão de ouro, esquadrão de aço, que é o Bahia, campeão brasileiro de 1988. 2 estrelinhas aqui em cima. 2 estrelas. Aí é onde nós participamos, tivemos também boas alegrias. Já que falou em 88, vou segurar aqui a camisa do Verde Kawasaki. 1988 tem essa bola aqui, que é a bola de prata. Você recebeu como zagueiro. Sim. Como é que era? Era a revista Placar que fazia? Eles faziam uma eleição, bola de ouro, bola de prata. Como é que era a eleição? Era feito a pontuação das notas, que tinha nota dos jogadores cada partida. O zagueiro Pereira, por exemplo, nesse jogo não foi muito bem, foi bom, 6. Aí fazia essa soma no final do ano, fazia a seleção, quem tinha maior pontuação, conforme a pontuação, sim, ou bola de prata ou bola de ouro. Então você fez parte da seleção. A bola prata de prata. Bola de prata. Está aí a relíquia. Voltemos às camisas. Essa camisa do Guarani. Futebol Clube, que o clube também que deu uma projeção grande para mim, principalmente quando eu fui para o Japão, que nós conquistamos subir da Série B para a Série A, né? Onde foi que eu tive a oportunidade. O Guarani lhe agradece. Né? Aliás, o Guarani tentou voltar para a Série A, não conseguiu. Agora vai continuar batalhando na segunda divisão. E do Guarani nós fomos para o outro verde, que lá do outro lado, no Oriente, que é o Verde Kawasaki, né? Onde nós tivemos a participação lá de vários títulos. Camisa 3 aqui. Camisa 3, o zagueirão. Estamos aqui, ó. Era uma camisa modelo, você pode ver que é o modelo do Palmeiras de antigamente, de Ademir Gagui, agora... Tenho certeza que já lhe pediram muito essa camisa, porque a gente busca, rapaziada chega aqui, Pereira, me dá essa camisa. Pediram já, você não vende? Eu falei, não, eu estou demonstrando para as crianças verem um pouquinho da nossa história, mas não dá, tem que guardar. São outros modelos. São outros modelos do mesmo verde, né, conforme a época, camisa 1, 2, vai mudando, mas a camisa do clube é o mesmo. Mas essa daqui... Inclusive essa aqui teve esse patrocínio poderoso aí. E aqui foi a camisa após essa daqui, o segundo modelo que é parecido com a marca aqui, abrindo como se fosse se lembra uma melancia, na verdade, não é? Não é? Então, essa está sem o número porque eu comprei uma camisa para guardar, eu tenho as camisas dessa guardada, então eu trouxe essa aqui com mais... Quero dizer que aqui foi apenas a improvisação, a mini galeria, porque na sua residência... Sim, não caberia nem um terço. Há muitos troféus, muitas camisas. Vamos lá. Primeiro, as medalhas. Você está com essa medalha no pescoço. Essa aqui representa o quê? A G-League, o primeiro campeonato da G-League. Essa vem a Copa Xerox, vamos lá, que essa é a G-League. Correto. Né, a Liga. Essa vem a Copa do Imperador, que é finalizado no 1º de ano, né, no Réveillon. E a Copa Nabisco, que são 3 copas, que é a Copa Nabisco, onde... Isso aqui para o nosso Wander mostrar aqui, rapaz, essas medalhas. São algumas que eu trouxe para poder demonstrar. Coisa linda. Bem, das medalhas nós vamos finalizar com os troféus. Comecemos por esse este é um símbolo aqui. Que eu ganhei no Guarani de um torcedor, já está um pouquinho velho. Precisa... Está aqui, né? O bugre. Sim, o bugrinho, o detalhe. Uma flecha. Guarani, este troféu... Esse troféu também foi ganho no campeonato. Garoto do Placar. Exatamente, que é a revista Placar, né, que na época fazia muitas reportagens do futebol brasileiro, e foi eleito lá no Bahia os jogadores do Nacional que ia receber esse troféu. Olha o que está escrito aqui. Pereira, autor do gol da rodada. Placar... Lance livre, 7/8/1988. Você lembra que gol foi esse? Deve ter sido um dos gols de falta que você marcou. Eu não lembro, pior que eu não lembro. Pelo Bahia em 88. Isso. E esse
troféu diferente aqui, acrílico. Esse é um cristal, né? Cristal. Nossa, Esse, que peso é esse? É pesado. Esse então é que faz parte da seleção dos 11, que é onde dá esse troféu do melhor do ano. E tem a medalha, Aqui, tem uma medalhinha, tá? Seleção dos melhores jogadores do Japão em 93, 94. 93, 94. E aí, Dessa seleção que vem, esse troféu é pesado, mas eu vou fazer questão de erguê-lo, porque merece, né? Aqui a gente tem que fazer uma força. Esse troféu é exatamente aquele ao qual me referi no início deste programa, desta edição de A Bola e a Vida. Pereira, eleito melhor jogador da temporada 93-94 no Japão, onde atuavam Zico, Dunga, Totó, Schillaci e companhia. Você vai erguer esse troféu outra vez aqui na Bola e a Vida. Tá recebendo aqui das mãos do seu amigo aqui. Obrigado, rapaz. Mais Grande uma vez. Pereira, porque essa entrevista, para mim, faz parte de uma grande emoção. Eu projetei entrevistar vários jogadores, fiz uma lista, alguns que não podem faltar. Sim. Tá guardadinha, você não poderia faltar. Obrigado. Nessa galeria de entrevistas. Parabéns por tudo que você fez pelo futebol brasileiro e internacional. Parabéns pela sua trajetória. Hoje você é um professor de futebol respeitadíssimo no mundo futebolístico. Muito obrigado. Eu que agradeço pela entrevista. Que isso, obrigado. Você é um grande cara e torço muito para que você continue obtendo sucesso na sua vida pessoal, profissional. Você não quer, mas de repente pode pintar um clube que venha com uma proposta interessante para lhe seduzir. Sim. Eu gostaria de vê-lo treinando um time para ensinar essa galera, essa rapaziada a bater na bola, Pereira. Fique à vontade para uma última palavra. Eu agradeço a você, a toda a equipe sua. Parabéns também, um bom trabalho, que cada vez mais cria essa oportunidade que você dá para revelar um pouquinho da história de cada ex-atleta, que às vezes é meio esquecido em clube. Você está resgatando isso, está de parabéns, de tudo que precisar da gente, de alguma ajuda, de alguma coisa, a gente está à disposição. E parabéns pela ideia e pelo projeto aí, que Deus acompanhe, que Deus dê muitas entrevistas para você e sucesso. Maravilha. Vou encerrar pedindo licença a você, claro, porque é coisa de cinema. Que emoção. Maravilha. Obrigado. É nóis. Valeu. A bola e a vida.